Muito bom dia, galera. Espero que estejam todos bem, né? Vamos começar então mais uma aula desse nosso sistema online, tá? Espero que estejam aproveitando bem essas aulas e conto com a participação de todos vocês aí para que a gente obtenha bons resultados, tá? Desse trabalho que a gente está fazendo aí. Bom, esse tema de hoje, eu particularmente gosto muito dessa temática, fluxo de energia nos ecossistemas, né? Então nós temos aí, eu coloquei nesse slide alguns temas que vocês vão encontrar no livro de vocês, tá? Apesar da gente estar longe, né, assim, fazendo de forma remota as aulas, eu preciso que vocês trabalhem com o livro, tá? O livro é necessário, é importante, continua sendo importante aí nas nossas aulas, ok? Então nós vamos trabalhar aí fluxo de energia, fluxo da matéria, pirâmide de biomassa, ameaça humana aos ecossistemas, tudo isso aí na aula de hoje. Vamos lá então. Vou começar com alguns conceitos aqui, até para a gente se situar e entender por que a gente vai falar de energia, tá? Todo um contexto aqui para a gente entender esse conteúdo aqui. Vamos lá? A necessidade dos seres vivos de energia para sobreviver, né? Todo ser vivo precisa de energia para estar vivo, né? Isso aí vai desde as bactérias, passa pelas plantas, né? Chega nos animais, nos vegetais, enfim, de todos os animais, todos os seres do planeta existente, eles precisam de energia, né? Então, nós temos aí basicamente duas formas, né, de se obter, de conseguir essa energia para sobreviver. A primeira é produzir o seu próprio alimento. Então, a gente sabe que quem produz o próprio alimento, né, são os seres autotróficos, né? A gente já viu isso em sala de aula. Seres autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento. A segunda forma de conseguir essa energia para sobreviver é alimentando-se de outros seres vivos, né, que não sejam eles mesmos. Então, seres que não conseguem produzir o próprio alimento, eles são chamados de heterotróficos, né? Então, que seres são esses? Nós temos aí os animais, né? Nós, por exemplo, que nos alimentamos de outros seres vivos, nós somos esses seres aí. Vamos lá, seguindo. A energia, ela vai passar então pelos níveis, né, da cadeia alimentar. Lembra de cadeia alimentar que nós falamos na última aula? Então, agora a gente está usando esse conceito aqui, né? Já que vocês já aprenderam esse conceito, a gente vai usar nessa aula aqui. A energia, galera, ela vai passar, começa então aqui no Sol, né? O Sol liberando os seus raios de luz, libera então essa energia luminosa para os seres que são autotróficos, né? Então eu tenho aqui uma árvorezinha que está recebendo essa energia do Sol e fazendo o que? Fotossíntese, né? Por que ela faz fotossíntese? Ela transforma essa energia solar em energia química para ela. Energia química que vai alimentar essa árvore, né? E vai permitir ela crescer, se desenvolver, tá? Isso, né, serve para a árvore, para as algas, algumas bactérias também que fazem fotossíntese. Ok? Então, esses seres que são autotróficos, eles vão utilizar, né, a energia solar para se alimentar. E aí, a energia que a árvore absorveu, ela vai ser consumida, né? Ela está nesse ser aqui, nesse ser vegetal, e vai ser consumida pelo consumidor primário, né? Então eu tenho aqui um animal que, consumindo a árvore, vai obter essa energia que começou lá no Sol, tá? Um consumidor secundário, né, um predador aqui que vai pegar esse animal e vai se alimentar dele, vai também conseguir essa energia que
está passando, né? Você está vendo aqui, ó, a energia passando no decorrer dessa cadeia alimentar, tá? E o decompositor, né, que vai se alimentar também desse animal e de todos os outros, inclusive do vegetal, ele vai também receber essa energia por meio desses animais que ele vai se alimentar, tá? Então, o fluxo da energia aqui, ó, ele vai sempre acontecer nesse sentido aqui, tá? O sentido da energia na cadeia alimentar é único. Do sol passa para os produtores, né? Depois pelos consumidores até decompositores. Observações. Há partes de um organismo que não são ingeridas e há outras que mesmo ingeridas não são aproveitadas, né? Claro, você vai ver aí um animal, por exemplo, uma onça, né? Que matou lá um alce, né, na floresta. Ele vai comer, por exemplo, o chifre do alce? Não. Algumas partes ali, né, não são aproveitadas. A pata, né, os ossos, por exemplo, enfim. Então a energia não tem como ser passada toda, né? O animal que comeu lá a planta, ela não vai comer, o animal não vai comer, por exemplo, a raiz, né? O caule da árvore não vai ser alimento para ele. Geralmente a parte folhosa da árvore que vai servir de alimento. Então nem todo o organismo vai servir como alimento, né? Consequentemente, nem toda a energia que está no organismo vai passar para o outro organismo que se alimentar dele. Parte da energia obtida por autotróficos e por heterotróficos é empregada para sustentar as atividades dele. Então, por exemplo, se uma árvore, né, obtém energia do sol, essa energia vai ser passada toda para o animal que comeu essa árvore, né, essa planta, esse vegetal? Não. Por quê? Porque boa parte dessa energia a árvore já está utilizando, né, para ela se manter viva. Então, para ela crescer, para todo o processo metabólico dela acontecer, ela gasta energia também. Então, essa energia não vai para o outro nível da cadeia alimentar. E também, claro, né, parte da energia também é dissipada, perdida para o ambiente na forma de calor. Por exemplo, um animal que está andando lá na selva, né, ele está perdendo calor pro ambiente, né? Nós, por exemplo, que andamos, né, ao caminharmos na rua, a gente está perdendo calor, né? Inclusive nós suamos para tentar equilibrar essa perda, essa quentura, né, na nossa pele. Então, essa energia também, que é perdida com o calor, ela não é passada para o próximo nível da cadeia alimentar. Bom, em resumo, a energia tende a ser menor em cada nível da cadeia, né? Porque nem toda ela é passada para o nível seguinte. Porém, a gente tem que levar em consideração que a ordem dessa energia na cadeia alimentar é sempre essa aqui, né? Começa lá no sol, passa para os produtores, né? Aqui ó, a árvore. Depois ela é passada para os consumidores, porque vão se alimentar dos produtores, né? E depois chega aos decompositores, que vai se alimentar de todos esses seres aqui, tá? Vamos lá. Fluxo da matéria, então, nos ecossistemas, é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa, galera. O que é matéria, né? Matéria é isso, é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Não é tudo que eu consigo ver, porque o ar, né, eu não consigo ver, mas ele tem matéria, ele ocupa lugar no espaço. Quando eu encho um balão, né, de ar, ele só enche porque ele tem matéria, que ele ocupa aquele espaço ali do balão. Energia é a capacidade de um sistema ou organismo causar uma mudança ou fazer trabalho, né? Então são conceitos diferentes que eu coloquei aqui para a gente relembrar, né, esses conceitos e
não confundi-los quando a gente for falar aqui na frente de matéria, de energia, tá? Tanto a matéria como a energia não podem ser criadas nem destruídas, apenas transformadas. Então, é interessante isso porque a gente pode olhar, né, tudo que é utilizado como nutriente para alimentação e achar que o fluxo é único, né? Aquele nutriente ele é consumido pela planta, a planta é consumida pelos consumidores, depois pelos decompositores e acabou a vida, né, daquele nutriente ali, ele passa a não existir mais, ele some da natureza. Não é. Tem todo um ciclo, né, que nos diz o seguinte: a matéria ela não pode ser criada nem destruída, ela é apenas transformada, ela está na natureza sob formas diferentes, tá? Vamos entender um pouquinho de forma mais prática isso aí. A matéria, né, então tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa é cíclica, pois todo o conteúdo que foi consumido pelos seres da cadeia, nível a nível, serão digeridos, utilizados, até chegar nos decompositores que degradam essa matéria em nutrientes e sais disponíveis no solo ou na água para o crescimento de novos vegetais. E assim se inicia todo o ciclo novamente. Então, por exemplo, né, aquela vitamina que foi consumida lá pelo seu cachorrinho, né, quando ele se alimentou. Aquela vitamina, quando ele eliminar as fezes, será que ela vai ser perdida? Bom, ela vai estar em forma diferente, né? Ela vai estar ali dentro daquelas fezes. Mas o nutriente que está ali dentro, ele vai entrar em contato com o solo, os seres decompositores vão decompor aquela fezes e aí vão liberar nutrientes naquele solo, né? E aí aqueles mesmos nutrientes que a pessoa, o cachorrinho, né, consumiu na alimentação dele, vão estar disponíveis de novo para, né, naquele solo ali, para novos seres também absorverem, seres vegetais, por exemplo, né, e crescerem e começar de novo aquele ciclo. Claro que alguns nutrientes vão estar dentro do organismo, né, daquele cachorrinho para ele utilizar, né? Por exemplo, a vitamina pode fazer parte da composição do corpo daquele cachorrinho. Porém, aquele cachorrinho vai morrer um dia. E aí, quando ele morrer, os seres decompositores vão também decompor o corpo desse cachorro e disponibilizar esses nutrientes no solo de novo. Então, todo o ciclo começa de novo e a gente tem esses nutrientes disponíveis, né, nesse solo. A energia, eu tinha comentado antes que ela é unidirecional em cada nível da cadeia e os seres vão gastando, né, essa energia através das suas atividades metabólicas, físicas, geralmente em forma de calor. Por exemplo, a energia que eu gasto, né, depois de ter consumido determinados nutrientes, eu não consigo voltar, né, com essa energia para uma planta que eu consumi, não, né, ou uma planta que nasceu agora. A energia ela é unidirecional. Começa no solo, produtores, consumidores, decompositores. Ok? Vamos tentar dar alguns exemplos para deixar isso mais claro. Vamos lá. Aqui eu tenho a cadeia alimentar, né? E aqui eu estou dando um exemplo, galera, do fluxo da matéria. Aqui, ó. Lembra que eu falei lá atrás que o fluxo da matéria é cíclico? Ó, então, o que é matéria, né? O que possui massa e ocupa lugar no espaço, está compondo essa árvore aqui, né? Esse vegetal.
vai ser consumido, né, um vegetal aqui determinado vai ser consumido por um rato, tá? Então a matéria que estava aqui está dentro desse rato. O rato vai ser consumido pela cobra, a matéria que estava no rato então vai para a cobra vai ser consumida pelo gavião, a matéria da cobra então está no gavião. O gavião e todos os outros seres vai ser consumido um dia, né, quando morrer, pelos seres decompositores. Os seres decompositores vão disponibilizar toda essa matéria que estava, né, compondo esses seres vivos, vão disponibilizar de novo lá no solo e vai permitir que novos organismos vegetais cresçam, né, se alimentando desses nutrientes. E aí a matéria está sendo usada de forma cíclica aqui, ok? Diferente então da energia, né? A energia que vem do sol, que é utilizada pela planta para fazer fotossíntese, né? E se desenvolver, é passada para os outros seres da cadeia, mas ela é unidirecional, ela não volta para os outros organismos na cadeia, tá? Ela segue sempre esse sentido aqui, então depende sempre do sol, né, para manter essa energia acontecendo aqui nas cadeias, ok? Ela não é cíclica. Matéria é cíclica, energia não é cíclica. Então, nesse exemplo aí, a gente vai dar o exemplo da utilização, né, da matéria e da energia, tá? Nesse exemplo, então, a gente vai perceber que o homem vai ingerir um sanduíche, né, até apetitoso esse sanduíche aí, né, deu até fome aqui, que é a matéria, né? O sanduíche então é a matéria, tá aí, fisicamente presente na frente dele é a matéria. Esse sanduíche tem uma série de nutrientes que no corpo dele vão ser transformados em energia química, certo? O cara vai comer, vai ser transformado lá dentro do corpo dele em energia. Essa energia ele vai utilizar para realizar as atividades, né, do dia a dia dele, como andar, pensar, trabalhar, etc. A matéria, então, vai ser aproveitada em boa parte como as vitaminas, né, minerais, carboidratos e água. Tudo que pode ser aproveitado vai para a corrente sanguínea, né, do corpo da pessoa. O corpo vai ter lá como parte integrante do seu corpo, né, esses nutrientes, vai fazer parte das células mesmo. E aos poucos até as células morrerem, né, vão ser trocadas por outras. O corpo vai eliminando essas substâncias para fora dele, as células mortas. Além disso, o corpo também, né, o que não aproveita lá do alimento, desse sanduíche, ele vai eliminar por meio das fezes. Então, em resumo, todos os componentes do alimento estão em uso. Eles só são transformados, não foram criados nem destruídos, né? A energia também que ele conseguiu por meio desse alimento, ela vai ser convertida em força e pode resultar num trabalho realizado pelo homem. Tem a imagem aqui dele, né, dele gastando essa energia por meio de um trabalho. Agora, a pirâmide de biomassa é uma forma, galera, da gente representar a massa viva, né, presente em cada nível da cadeia alimentar, e a massa necessária para que os seres, né, consigam sobreviver se alimentando bem ali um do outro, né? Então é uma questão óbvia, né? Se a gente tem lá um bezerro, a gente não pode ter um pé de mato só, né? Um pé de grama ali para ele comer. Se tivesse um só, não seria o bastante para ele se alimentar, né? Tem que ter vários seres aqui de grama para ele se alimentar e conseguir sobreviver. Ao mesmo tempo, para um adolescente, né, para um ser humano aqui sobreviver, um boi só não é o bastante. Claro que para um dia só né? Mas para a vida dele como um todo, não. Então,
existe a necessidade de ter mais seres, né? E isso você pode ver aqui, ó, que vai de acordo com os níveis da cadeia: produtores, consumidores primários, consumidores secundários, né? Nesse caso aqui o ser humano, tá? Quando eu falo de pirâmide de biomassa, eu estou falando não de quantidade de seres, tá? Eu estou falando de massa viva, tá? Massa viva dos seres dentro de cada nível desse aqui. Então, de produtores aqui, eu preciso ter 8 toneladas, né? Para que os bezerros consigam sobreviver aqui, né? No caso aqui, tem a fotinha de um bezerro só. O bezerro, né, tá representando, né, a classe aqui dos bois, que vão ser alimento para esse ser humano aqui. A quantidade de bois aqui necessárias, né, para a sobrevivência desse ser aqui de cima é de 1 tonelada, tá? Então, as medidas aqui são feitas por massa, né, dos seres, tá? É interessante, né, você perceber que se eu tiro um nível dessa pirâmide aqui, eu vou ter toda uma influência, né, de equilíbrio da minha cadeia. Por exemplo, se eu mexo na quantidade de como é que eu vou dizer, disponibilidade, né, desse ser produtor aqui, eu vou também mexer na quantidade de consumidores primários, né, das vacas aqui. Se não tem mato, como que vai ter vaca viva para se alimentar? Se não tem mato, a vaca morre. Então, se eu altero, né, um desses níveis aqui, o outro também vai ser alterado. Se não tem vaca, como que esse ser aqui vai sobreviver, né, já que ele se alimenta de outros seres? Então, uma coisa está relacionada à outra, tá, galera? Por isso que eu trago esse slide aqui falando dos desequilíbrios nas cadeias alimentares, né? Geralmente, os desequilíbrios eles são feitos pelo próprio homem, né? Pela ação do homem na natureza. Pode acontecer por uma ação natural? Pode, né? Uma chuva muito forte que causa um deslizamento, enfim, uma série de fatores naturais acontecem sim, mas o ser humano geralmente é o que está causando esses desequilíbrios aí, né, na natureza. O nome dessa ação que o homem faz na natureza é ação antrópica, tá? Eu não peço que vocês se fixem, né, nos nomes, porque o importante é vocês entenderem como que acontece. Mas eu falo aqui os nomes para caso apareça em algum lugar vocês já tenham ouvido falar deles pelo menos. Então, o que essas ações, né, do ser humano afetam aqui na natureza como um todo? Afeta a saúde da população, afeta o número de seres vivos necessários em cada nível das cadeias alimentares, né? Como eu tinha mostrado lá na pirâmide, mexeu num nível da cadeia, o outro também é afetado. Então, o número de ser vivo pode, né, ser afetado. Se não tem alimento, né, aquele que se alimenta morre de fome. A estética da natureza, né? Então, árvores são cortadas, queimadas, rios são poluídos, então rios bonitos, né, passam a ficar cinzas, escuros, feios. A estética também é alterada. A sobrevivência também de algumas espécies, né, podem ser afetadas e algumas podem até entrar em extinção, né? Extinção é um conceito que nós já vimos aí durante nossas aulas. Em resumo, tudo está interligado, né? Antes da gente tomar uma atitude perante a natureza, qualquer que for a atitude, de mexer no local que está um ser vivo, de jogar um lixo na rua, jogar um lixo nos rios, né?
qualquer que seja, matar até um animal, a gente tem que pensar muito bem, porque as consequências elas vão estar relacionadas ao planeta como um todo, né? A consequência ela não é só naquele local que você fez, ela afeta todo o equilíbrio ecológico do planeta Terra como um todo, tá? Isso, né? Por quê? Porque todos os seres vivos eles vão estar interligados entre si, né? Se eu mato uma abelha aqui, a abelha está quietinha ali, fez nada comigo, mas eu mato ela, eu estou impactando as flores que não vão ser polinizadas, né? Consequentemente, as flores não sendo polinizadas, não vai haver fecundação ali entre macho e fêmea nas flores. Isso vai fazer com que os frutos dessa árvore não cresçam e a gente não tenha frutas, por exemplo, disponíveis para comprar, para comer. Olha só, né, como que tudo está interligado.